Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite para vocês, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Olhar Plural comigo. Hoje à noite eu quero mandar um abraço especial para os nossos patrocinadores, nossos apoiadores, que é a NutriWay, gente, tem aqui na Manuel da Nóbrega 219. Aliás, é um grupo de empresas, né? Porém, durante o programa eu vou falar sobre os endereços em Itaí Bibi, em vários lugares que tem em São Paulo, em Moema, enfim. E também quero mandar um abraço especial ao pessoal do Espaço Rana 7. O Espaço Rana 7 é o meu espaço, é um salão de beleza ali no centro de Diadema, na Gaspar Ricardo 221, centro de Diadema. Quero mandar um abraço especial também para o Dr. Beto, Clínica Veterinária do Dr. Beto. Também para o restaurante Havaí São Bernardo do Campo, o restaurante mais tradicional do ABC, mais de 30 anos aí. E você, mais tarde, vai também ver a propaganda do restaurante. E um abraço também especial para Criativa 3D Produções, que é o Delcio. Se você quer ficar lindo na foto, já sabe, né? Boa noite todo mundo, boa noite meu povo. Que Deus abençoe esse podcast mais um dia. E eu quero apresentar para vocês meu convidado, que é um convidado muito especial, que foi difícil esse homem vir para cá, viu, gente? Mas aqui estamos, Jefferson Leite, seja muito bem-vindo ao Olhar Plural comigo, vereador da cidade, o fenômeno aí dos votos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ciane, obrigado pela oportunidade, obrigado a você, Guilherme, Delcio, a Rose e toda a sua equipe. Olha, gravou o nome de todo mundo, hein? Que legal. Coisa boa, né? Olha, o prazer é todo meu. Saiba que tem uma galera aí te assistindo. O pessoal desde cedo. Gente, que horas? Antes de começar já estão lá, né? Ligados. Legal. Muito bom. Jefferson, antes de falarmos sobre atualidades do futuro de Diadema, sobre todas as coisas que tem por aí, que você pretende, o que já aconteceu, algumas notícias, nos conte um pouco como começou essa carreira política sua e o que te motivou a entrar na política. Tão jovem assim. Hoje eu já tô com 41, então mas já... não agora, né? Já tem um tempinho, gente, né? Eu iniciei muito cedo, acho que com meu pai, né? Meu pai, ele era um militante dos movimentos sociais, Edmundo, movimento de moradia, especificamente, sim, né? Ele atuou muito na elaboração de instrumentos jurídicos, legislação da política urbana da nossa cidade, sempre com a visão dos movimentos sociais, sempre com a visão de criar legislação voltada para a habitação de interesse social, né? Diadema, na década de 90, ainda tinha grande parte das suas áreas ainda sem urbanização, as pessoas morando em núcleos habitacionais de forma muito precária, sem acessibilidade, sem coleta de esgoto, sem saneamento básico, e a atuação dele não só na urbanização dessas áreas, mas também com políticas que promovessem a produção de moradia social nas terras que havia disponível em Diadema, sim, né? E destaca-se a criação das áreas especial de interesse social, que ele, representando o movimento de moradia, junto com demais lideranças da cidade, né? Não era ele sozinho, tinha muitas outras lideranças, organizado através das associações de luta por moradia, né? Lutou muito para que Diadema tivesse, com as terras disponíveis naquela época, um banco de terras destinada para a produção de habitação de interesse social. Então, a criação das áreas especiais de interesse social no plano diretor da cidade, sim, foi um marco importante para garantir que as terras daquele momento fossem destinadas para moradia popular. Um exemplo disso é a Sanco, lá na Afonso Monteiro, sim, da Cruz, ali no Jardim dos Eucaliptos, Rua dos Signos, Rua Sul, né? E várias outras áreas, na Nova Conquista, conhecida como Antiga Coca, lá na Presidente Juscelino também, e várias outras áreas em Diadema que, graças a essa legislação, garantiu que essas áreas fossem destinadas para habitação social. Nossa, muito legal. E assim, né? O meu pai, naquela época, né, sempre foi uma inspiração muito grande para mim. E aí, depois que a gente cresce, e aí, né, meu pai morreu, eu tinha 13 anos. Então, sim, eu sempre... Eu tive ele como uma referência muito grande, né? Então, a política na minha vida começou daí, a partir do meu pai. E aí, eu entrei para a Associação de Moradores do bairro onde eu moro, com 18 anos de idade. Caraca, cedo. Com 18 anos de idade. Aí fui eleito presidente da associação 3 vezes,
lutando para poder melhorar ali o bairro. Aquela região, né? Que é o lugar onde eu moro até hoje. Eu moro 41 anos na mesma casa, no mesmo bairro, né? Graças a Deus eu nunca saí de lá e continuo lá nas minhas origens. E gosta de lá. E gosto. E tô lá até hoje, então o meu pai e a minha comunidade foram o início da minha inspiração para dentro da política promover mudanças nesses locais, né? No local onde eu moro e depois a gente conhecendo o Diadema como um todo, a gente vai vendo que os problemas são o mesmo, só muda de endereço, né? E a gente vai, enfim, usando a política como instrumento importante para melhorar a vida das pessoas que moram nessas áreas, nas comunidades mais carentes da cidade, onde, infelizmente, muitos políticos só lembram quando é período eleitoral. Período eleitoral, o pessoal aparece, acontece muita coisa, faz visita, uma loucura, né? Diretor, boa noite. Boa noite, Ciane. Tudo boa bem? Boa noite, Jefferson, seja bem-vindo. Obrigado, Décio. Tudo bem, graças a Deus. Tem uma galera aqui já, hein? Tem, Délcio. Mandando vários parabéns pro vereador, tal, a equipe toda aqui, ó. Helena Reis, Luciana... Tem até um cantor aqui, cantor Thiago Silva. Ele é animado, né, Thiaguinho. Ele divulgou Abraço, você o dia Thiaguinho. todo. Neuma. Ele divulgou aí hoje. Tem também o Vanderlei, Kátia Regina, Edneuma, já falei, José e Ravi, tem Rauane. Rawane do Social. Vanderlei Gomes, José Lúcio, PDT. Gui Ravi. Ela mesmo. Então, bastante gente aqui, ó, te assistindo, viu, Jefferson? Legal. Estão aí ansiosos pelas suas informações. Um abraço, gente. Obrigada aí pela audiência, pessoal. Que bom, né, que vocês estão aí ligadinhos. E, gente, a gente quer saber tanta coisa sobre o Jefferson hoje, né? Mas uma coisa bem interessante, qual o projeto que você aprovou, que aconteceu na sua vida, que você acha que foi um marco, assim, para sua história, e qual que não aconteceu e que você gostaria que acontecesse? Ciane, assim, olha, tem um projeto que eu não fui eu que concebi, Sim. Mas é um projeto que eu defendo muito. Eu defendo que o poder público esteja presente dentro das comunidades hoje, que falta acessibilidade, que falta qualidade de vida, e a qualidade de vida a partir da sua casa. A casa da gente é o nosso aconchego. E muitas pessoas moram em locais que não tem janela, que não tem ventilação, que sofrem com mofo, infiltração, com vazamentos. Não bate a luz do dia. Você pode estar durante o dia e parece que é à noite, quando você olha para a porta, né? Então, assim, tem um projeto muito interessante, né, aqui em Diadema, e aí eu posso falar isso, que todas as administrações que eu tenho acompanhado desde quando eu entrei para a política fez um pouco nesse quesito, e eu defendo que nessa atual gestão do prefeito Taca se dê continuidade, que é o programa de manutenção dos núcleos habitacionais. Nossa, Reformar as vielas, reformar as escadarias. Diadema, ela está ficando muito idosa, tem muito idoso em Diadema, a população de Diadema tem envelhecido bastante. E um simples dispositivo de um corrimão no escadão pode fazer a diferença muito grande na vida das pessoas. Eu já vi gente se acidentar e ficar com sequelas o resto da vida porque não teve um corrimão ali na escadaria onde mora. Né? E até porque tem muita escadaria também, tem bastante, né? Isso então, da porta para fora. Sim. Da porta para dentro você tem salubridade da residência dessas pessoas. Então, o poder público ele pode chegar nesses locais com programas habitacionais de melhoria, tanto na unidade habitacional da pessoa, com abertura de janelas, com criar fossos de ventilação, melhorar a salubridade interna da casa das pessoas, porque isso dialoga com a saúde. Se você mora num ambiente bem ventilado, sem mofo, sem umidade, você não vai muito na UBS com problemas respiratórios. Sim. Agora, se você mora num local insalubre, é lógico que você vai vivendo no hospital, você, seus filhos e quem mora nesses ambientes. Tudo, então, né? A prefeitura, ela através desses programas, né? E aí, como vereador, eu defendo muito isso, né? Eu acho que eu moro numa comunidade assim, eu convivo com pessoas assim, quase a maior parte da minha atuação parlamentar, e a gente quer ver a vida dessas pessoas melhorar não só da porta para fora, com a melhoria na infraestrutura urbana, né, na viela, na rua, mas a gente quer ver também a vida delas melhorar da porta para dentro. E muitas dessas pessoas não têm condições
de fazer ali uma intervenção interna dentro das suas casas, rebocar a parede no ambiente externo para evitar que essa umidade passe, né, para dentro das suas casas. Então, eu defendo muito isso. Acho que as gestões que passaram, Mário Reale, Lauro Michels, Gilson Menezes, o Felipe, todos eles tiveram uma participação em programas como esse. Eu acompanhei e vi várias áreas sendo alvo de projetos de investimentos públicos chegando com esse objetivo. E eu defendo na gestão do TACA também que não seja diferente e que seja melhor do que foi, né? Porque é isso que tem que ser. Acho que todo gestor mais, né? Tem que entrar com esse objetivo de melhorar cada vez mais. É isso aí, diretor. Tem alguma perguntinha pro Jefferson Leite aí? Ainda não. Opa, chegou uma aqui, quentinha. Né? Chegou uma quentinha. Chegou uma quentinha, que é da Rawane. Ela diz o seguinte: Jefferson, você teve a oportunidade de estar do lado do partido PT e agora, pelo que estamos vendo nas redes, você está com o 15. Qual partido você defende e por quê? Oi, Rawane, tudo bom? Posso responder? Claro que pode olhar para a câmera lá. Rawane, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de poder falar com você e mais outras pessoas que talvez tenham a mesma dúvida que você. O partido que eu defendo é o povo, eu defendo a população. Eu acho que nenhum partido político sobrevive quando ele coloca os seus interesses e as suas ideologias acima dos interesses de quem de fato a gente deve representar e quem de fato colocou a gente para ocupar o cargo que a gente está hoje. O meu primeiro mandato, ele foi construído muito nas comunidades, no dia a dia. Eu não construí o meu primeiro mandato fazendo debates ideológicos e nem foi fundamentado em segmentos ou movimentos, né, sindicato, movimento de negros e negras, movimento do combate ao racismo, esses movimentos que defendem identidade de gênero. O meu mandato ele foi construído diariamente na rua, na viela, nos becos, cuidando da cidade, cuidando da manutenção da cidade, dialogando com a prefeitura para poder aproximar os serviços públicos para perto do cidadão, levar a prefeitura para a porta do cidadão com melhorias da cidade, com manutenção da cidade e melhorias nos serviços públicos. E isso é muito importante, a gente ter uma relação de diálogo, de respeito e de harmonia com quem está à frente da prefeitura. Eu tenho muito respeito pela história do Felipe e tenho muita gratidão porque muitos pedidos que a gente fez na gestão do Felipe, para os secretários do Felipe, foram atendidos. Outros não, mas a gente entende da limitação da gestão pública. Só que o prefeito que a população de Diadema escolheu na eleição de 2024 foi o TACA, né? Eu apoiei o Felipe, fui leal ao Felipe até o final da gestão dele. E agora, começando o ano de 2025, com um novo prefeito na cidade e eu exercendo o segundo mandato que a população me deu, com um desafio maior de ter sido o vereador mais votado da história de Diadema, com mais que o dobro da votação que eu tive na primeira eleição, né? Eu tenho o desafio de continuar dando resposta agora para mais pessoas, né? E continuar com o mandato atuante, na mesma linha que a gente construiu o primeiro mandato. E eu optei por construir uma relação harmoniosa com o prefeito TACA, com os secretários deles. Foi esse o meu objetivo desde o primeiro dia desse segundo mandato. Visitar os secretários, construir aquilo que a gente tem de interesse comum, que é atender o povo de Diadema. Olhar para aquilo que a gente converge e não diverge, né? Então, eu tenho muita tranquilidade em falar para você, Rayane, que eu não traí os meus princípios, eu não traí o meu eleitorado, e esse é o foco do meu mandato. É atender a população de Diadema, não só o meu eleitorado, mas todos que moram em áreas, né, que não têm a presença do poder público e que às vezes precisa do nosso mandato para dar voz a essas pessoas, para fazer a prefeitura enxergar os problemas que essas pessoas vivem no dia a dia, na viela, na rua, na avenida, no local onde elas moram. Então, falo para você com toda tranquilidade que meu partido é o povo, tenho muito orgulho da história do Partido dos Trabalhadores e fui filiado no PT até 2020, saí do PT em 2020 para acompanhar o Ronaldo Lacerda. O Ronaldo é uma grande inspiração para mim também, é um grande militante, foi um grande vereador dessa cidade, um militante do movimento de moradia. E o Ronaldo, eu fui assessor do Ronaldo. Nossa, quando ele foi vereador. Sério? Ele foi vereador por 2 mandatos, o Ronaldo Lacerda.
E eu fui assessor dele os 2 mandatos. E aí, em 2020, o Ronaldo saiu do PT para ir para o PDT, para ser candidato a prefeito. E eu fui com o Ronaldo, fui candidato a vereador, fiz parte da chapa do PDT, fui eleito, a primeira eleição minha foi eleito pelo PDT, partido que a Raoni disputou a eleição, né, na última agora, né, 2024. Né, ao lado do querido professor Fábio Júnior, que eu quero mandar um abraço para ele, presidente do PDT aqui de Diadema. Então, Raoni, hoje, depois em abril de 2024, eu voltei para o PT, disputamos a eleição, ajudamos o partido, cumprimos com o nosso papel, votei em todos os projetos do Felipe na Câmara Municipal. Todos os projetos que o Felipe mandou para a Câmara Municipal, eu fui leal no meu posicionamento como base de sustentação ao governo do prefeito Felipe. E agora, a página de 2024 foi virada e a gente está vivendo um momento novo para a cidade. Com certeza, né? E a gente tem que ajudar o prefeito a melhorar a cidade, esse é o desafio. O desafio seu é ajudar o prefeito a melhorar, né? Sim, então, claro. E diante de toda essa história que você acabou de contar pra gente, né, que é muito legal, muito bonito, e parabéns pelo seu trabalho, porque, olha, falar em Jefferson Leite, o povo tá sempre falando, trabalha, vereador que trabalha, então é muito bacana, a gente sabe que você tem um legado gigante aí, né, e tudo isso se fala quando fala sobre a sua quantidade de votos. Jefferson, como foi receber esse número de votos expressivo, como 7.762 votos? O fenômeno de Diadema, fala aí para nós. Foi muito gratificante, Ciane. Assim, a gente esperava crescer em relação à eleição de 2020, crescer na quantidade de votos, mas foi uma surpresa também para a gente. Né? A gente não esperava ter uma votação tão expressiva, né? Colocou a gente... Cara, quase 8.000 votos. Caraca! Você sabe que quando chegou aos 50% dos votos apurados, que a gente viu lá 3.500 votos, eu falei, caramba, onde a gente vai? Onde a gente vai Você parar? Imagina quando parou lá, né? Caraca, tipo, né? 7.000 e tantos votos. Porque você já parou pra pensar? 7.000 e tantas famílias, assim, que tirou o dia, que tirou aquele momento, aquela hora, que levantou, ou a manhã, ou à tarde, enfim... para se dedicar, ir lá até e dar um votinho de confiança, né? Eu tenho muita gratidão, assim, por cada uma das pessoas que foi nesse dia depositar o voto pra gente lá na urna. Eu recebo com muita humildade, porque é isso, a gente não pode deixar essas coisas mexer um pouco com o nosso ego, porque a política ela é muito dinâmica, né? Então a gente tem um desafio, uma responsabilidade bem maior do que a gente teve no primeiro mandato diante de uma situação como essa, né, de tanta gente, né, colocar ali, olha, acordou determinada a votar no Jefferson Leite, né, no 13615. Então, você tá vendo que isso é muito bacana, né? É muito legal, mas assim, eu atribuo muito o resultado dessa votação à nossa equipe. Eu tenho uma equipe muito boa, né, eu tenho uma assessoria, um grupo de apoio muito bom, muitos devem estar aqui assistindo a gente, quero mandar um abraço para todos do meu grupo de apoio, da minha assessoria, né, e dizer que é um trabalho coletivo, né? Devo também à própria gestão passada também, que me atendeu muito, né? O prefeito Felipe, os secretários dele, toda a equipe, né? Lógico que nada veio de mão beijada. Ninguém chegou em mim falando assim, Jefferson, nós vamos fazer isso aqui para você. A gente que teve que usar da nossa habilidade de dialogar, com a nossa persistência de cobrar, de ir atrás. Né? Eu nunca fui um vereador que faz um ofício e deixa lá na mesa de um secretário. Eu faço um ofício, eu coloco ele debaixo do meu braço e eu fico ali pentelhando o secretário, o chefe de divisão, o diretor. Eu fico toda hora cobrando, porque é isso. Eu tenho do lado de cá uma parcela da população me cobrando, eu tenho que cobrar alguém. Sim. E eu não posso ser mais um que vai ali fazer um documento só para dizer que fez um documento, só para dizer que encaminhou e não trazer a resposta, né? Porque o que a pessoa quer ver não é o papel, a pessoa quer ver aquilo ali na prática sendo executado, né? O resultado. Então eu sempre coloquei essas... eu sou muito regrado com isso, de ir nos setores da prefeitura, de cobrar, e se estiver aqui na mesa do prefeito, cobrar também. Você sabe o que eu acho interessante no prefeito Taca? É que, assim, em 5 meses de mandato dele, eu já mandei mensagem para ele, assim, umas 4, 5 vezes falando, Taca, será que tem como resolver tal problema aqui? Uma viela no Gazusa, um muro de arrimo no Gazusa, uma quadra no Vila Nogueira. Aí ele, a gente pode ir lá ver? Eu falei, vamos lá ver. E assim, ele foi ver comigo, levou toda a equipe dele, os secretários dele, e estão atendendo, estão fazendo, estão dando resposta.
Então, assim, para um vereador isso é gratificante. Você imagina para a população que é o alvo. Que está precisando. Que é o que está né? precisando daquele serviço. Muito bacana. E se não for para a gente fazer isso, para que eu vou estar no cargo de vereador, né? E não tem sentido, né? Eles estão sentindo, assim, que o voto dele, de fato, de confiança, você está, né, cuidando ali com o maior carinho. Então, assim, fazer esse trabalho que você faz, mostrar para eles o cuidado, o carinho que você tem pelo voto, pela confiança dele em você, né, depositada. Sim, é muito importante. Eu sou muito grato, sou muito grato mesmo, de coração, para cada um que votou na gente. Teve muita gente que não votou, mas que torceu muito. De verdade. E assim, eu tenho muita gratidão por essas pessoas também, porque a torcida das pessoas também é uma maneira de fazer campanha, Com né? certeza. Tem pessoas que falam assim, Jefferson, eu não votei porque eu tinha dado a minha palavra para outra pessoa, mas eu tô torcendo muito por você, eu falei com a minha família para votar em você. Então, a gente dividiu em casa os votos, um vota em você, outro vota em não sei o quê, né? Tem muito isso. Muito isso, meu, é muito legal, assim, as pessoas... E a gente vai criando uma relação com as pessoas que elas vão sendo sinceras também, e a gente também vai falando... E vai conhecendo também, né? E vai conhecendo, o que dá pra gente fazer, a gente faz, o que não dá pra fazer, a gente fala, eu não consigo fazer. Eu também passei uns dias sofrendo aí na campanha 2024, eu tava com o pessoal da União Brasil, né? Eu fui candidata a vereadora pela União Brasil. Eu sei. E olha que eu vou te contar, né? A União fez 3 vereadores. Fez. E quando você fica com esse olho no olho também, eu acho que a gente conhece bastante a pessoa, é o olho no olho mesmo, né? Quando você tá ali. Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. No meu bairro, eu entro nas casas, eu chamo as pessoas, desde as crianças aos idosos, pelo nome, porque eu acho que a população tem que ser muito mais que número, muito mais do que um número do título de eleitor, muito mais do que essa coisa do eleitor. Eu acho que tem que ser pessoa, e isso a gente humaniza, né? A figura do político, porque o político hoje ele é visto com muito maus olhos, com razão, porque a gente não tem muitos bons exemplos. Lógico que a gente tem bons exemplos também, a gente não pode generalizar, mas infelizmente às vezes o que traz mais visibilidade aos maus exemplos, né? E a gente... Pode fazer 10 coisas boas, não vê, mas quando você faz uma que não é legal, todo mundo tá lá... Enfim. E é legal a gente humanizar, porque assim, eu sou político, eu tô no meu 2º mandato de vereador, mas eu moro no mesmo bairro que eu nasci, eu não larguei o meu bairro, não mudei de casa, eu frequento o açougue que as pessoas que votaram em mim frequentam, eu frequento a feira que as pessoas que votaram em mim... Bacana. O meu escritório político é no bairro onde eu moro. Qual bairro que você mora? No Jardim Marilene. Gente, tá vendo aí, né? Pra quem não sabe, Jardim Marilene. É isso. E assim, a gente também não ficou limitado só no Jardim Marilene, a nossa atuação. Sim, claro. Né? Eu mandar um abraço pro pessoal do sítio Joaninha, Vila Nova Joaninha, lá no Eldorado, no extremo do Eldorado. Eu saí lá do Marilene para ir lá, através da Neuma, da G, da Ellen, da Eliette, da Geisa. Um abraço para todos vocês aí. Nossa, que legal. Você foi lá, né? Vamos lá. Então, uma coisa, tem um ditado assim, dá de César o que é de César, né, gente? Eu acompanhei também nos últimos, né, que o partido em que eu estava apoiava o Felipe, né? Certo. Então, assim, eu vi esse trabalho do Felipe chamando as pessoas também pelo nome, que eu achei bem interessante. Foi uma das coisas que eu achei muito bonita, assim, na vida do prefeito Felipe. Eu aprendi com ele isso. E isso, de verdade, Jefferson. O Guilherme também esteve comigo nos caminhões, né, Guilherme, Almiro. E a gente viu esse oh, dona fulana de tal. Cada rua ele sabia o nome de tudo, era uma coisa assim bem legal. Ó, você sabe que o Zé Augusto foi o 2º prefeito do PT aqui em Diadema. Ele, quando ele saiu do PT, ele virou ali um dos principais adversários. Durante muito tempo foi o principal adversário do PT aqui em Diadema. O Zé Augusto, toda vez que ele ia com um caminhão de som na rua da minha casa, ele falava o nome de todo mundo da minha família. Caraca. E assim, ele conheceu meu pai, né? Conheceu minha mãe, mas ele fazia questão de falar o nome da gente, que eram os filhos. Ele falava o nome da minha avó. Que isso fica, né? E o Felipe, ele também faz a diferença, né? Eu acho que é um pouco da história também deles, né? Sim. Eles se projetaram. O Felipe começou aqui como um engenheiro de obras, secretário de obras, depois, né, virou prefeito, 4 vezes prefeito da cidade. Ele tem uma relação muito de proximidade com as pessoas, né? Ele construiu a história dele, construiu o legado dele. Ninguém é eleito 4 vezes prefeito sem ter essa identidade com as pessoas, né? É verdade. É isso, acho que é uma referência pra gente. E falando em prefeito Felipe, eu queria te fazer uma pergunta. Durante a campanha, já havia sinais de que o ex-prefeito Felipe não iria ganhar? Para vocês, assim, para você Jefferson Leite, a sua opinião. Não vamos colocar, fulano achava, não, você, Jefferson Leite, acha que durante a campanha política do ex-prefeito Felipe tinha sinais de que ele não
ganharia? Eu acreditei na vitória do Felipe até o último momento. Eu acreditei que talvez mesmo se a gente perdesse, perderia por uma margem de votos muito pequena. Mas eu acreditei até o final que o Felipe poderia ganhar. Atribuo a taxa do lixo. Acho que o fator da derrota, fator maior, 70% taxa do lixo, 15% saúde, 15% radar. Né? Acho que foi uma das pautas da cidade, mas o radar e a saúde sempre foi pauta em toda eleição. Radar, você vai em São Bernardo, tem radar, você vai em Santo André, tem radar, você vai em São Paulo, tem radar. Tem bastante, né, agora? Tem bastante. Bastante mesmo. Saúde, toda eleição em Diadema, saúde é pauta de toda eleição. Agora, a taxa do lixo foi uma coisa nova, negativa, e manchou muito, uma pena, né? Manchou muito aí, acho que a imagem do Felipe, como um bom gestor que ele foi, né? E infelizmente acabou encerrando aí esse ciclo dessa forma. Acho que foi o principal fator negativo que atribuiu a derrota do Felipe. Ô, diretor, e aí, tem alguma pergunta aí ou o povo quer só dar oi pro Jefferson? Fala pra nós. Só que só tá papeando aqui no chat. O povo só tá papeando aí, conversando piada. Jefferson, hoje nós temos uma polarização, desculpa, certo. Obrigado. Uma polarização que não é um fenômeno brasileiro, um fenômeno mundial, né? As pessoas tratam a política como time de futebol. Eu torço para o partido tal ou para o político Y, né? Na sua visão, o que a classe política pode fazer para mudar esse cenário? Que, na minha opinião, essa polarização veio a prejudicar mais ainda a questão da credibilidade nos políticos brasileiros. Eu acho que nós, como cidadão, acho que todo cidadão tem que analisar a pessoa, não o partido político. Eu acho que nós estamos caminhando, acho que para esse ciclo. Acho que essa polarização, ela tende, né? Você tem dois campos, né? Acho que o campo da extrema esquerda, o campo da extrema direita, mas você tem ali um terço da população que tem uma identidade mais de centro, né? Não tende a nem ser extrema esquerda e nem extrema direita, porque faz muito essa análise política da atuação da pessoa e não do partido dela. Porque no final, todo mundo, quando tem um mandato na mão no executivo, ele é muito mais pragmático do que ideológico, né? E eu acho que a população, ela tende a julgar muito mais a avaliação pessoal do que o partido político. O mundo inteiro hoje passa por um processo de polarização. Você vê um avanço da extrema-direita hoje em vários países do mundo, né? A Alemanha, a França, quase que, né, a extrema-direita se toma o poder. Nos Estados Unidos, com a eleição do Trump, aqui na Argentina, na América Latina. O Brasil, né, tem hoje o presidente Lula aqui, mas quando você olha para o cenário de 2026 é preocupante, porque você tem o Lula com quase 81 anos e só o Lula dentro do campo progressista. E você não vê outros nomes com capacidade e condições reais de ter densidade eleitoral no país para dar continuidade nesse projeto progressista para o país. Já do campo da direita você vê vários quadros se formando, várias pessoas com capacidade eleitoral de vencer uma eleição, e isso preocupa, né? Porque a gente sabe o que a extrema-direita representa para o mundo, o perigo que a gente pode ter com a extrema-direita governando o nosso país. A gente já teve recentemente na história aqui do nosso país, né, um presidente que era extremista, negava a vacina, enfim. Uma loucura, nós tivemos, né, vários problemas com as vidas das pessoas, com direitos de trabalhadores. É um retrocesso imenso no país por conta dessa visão extremista, e extremista do ponto de vista
de retirada de direito, de negacionismo, enfim. Eu acho que é um período triste na história do país que a gente não quer que se repita. Mas eu acredito que essa polarização aqui no nosso país, ela tende a se findar nos próximos ciclos, nas próximas eleições, porque é isso, o Lula está encerrando o ciclo dele, eu acho que o Bolsonaro agora inelegível, né, também sem disputar uma eleição, e agora com o Tarcísio, né, assumindo mais esse protagonismo da direita, representa uma direita mais moderada, né? Então, eu acho que o eleitor, o cidadão, ele tende a fazer uma avaliação mais centrada e tendo em vista mais a atuação pessoal dessas pessoas do que o campo que ela representa. Pessoal, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o restaurante Havaí. Você está com fome? Eu estou morrendo de fome. E você, Jefferson, conta pra mim, você tá com fome? Olha, eu acabei de vir do aniversário, comi um bolo agora, mas no Havaí é impossível você não sentir vontade. Olha, o Delcio sabe que a tilápia é uma delícia, né, Delcio? Maravilhosa. O carro-chefe. O Delcio levou a magnífica esposa dele para comer a tilápia no restaurante Havaí. Lugares pra onde eu vou, o Guilherme, quando ele quer fazer as reuniões dele, ele já sabe, é comendo, né? A gente faz até feliz. E cantando no karaokê, hein? Gente, nosso caso abafa o caso, né? Então, olha, antes da gente entrar pro comercial, eu quero fazer uma pergunta para você, é o seguinte, Jefferson. Atualmente, vemos uma polarização política tão grande que muitos estão estranhando a proximidade do vereador do PT com o atual prefeito. O que é mais estranho, o que é mais próximo do governador, né, que é o Tarcísio de Freitas. O que você, Jefferson, diria para quem vem questionando a sua postura de proximidade com eles? O que você diria? Porque o pessoal tá naquela linguara, falando. É uma fofoca do meio artístico, né, diretor? Que ninguém aguenta. É normal, porque a eleição ela acabou recentemente, foi em outubro a eleição, nós estamos no mês de maio, não tem nenhum ano, então tem muita gente que tá, né, assim, ainda carrega um pouco a marca da disputa eleitoral. Foi uma eleição muito dura, teve muitas agressões do ponto de vista, né, verbal, muita acusação. Mas eu acho que pesada, né? Foi pesada. Eu acho que nós temos um exemplo bem maior, e eu falo isso com muita tranquilidade. Para quem é petista, saiba que o Lula e o Alckmin hoje são aliados, né? Então, assim... Vocês estão brigando à toa, gente! Gente. Amanhã... Né? O Lula e o Alckmin, quem diria que um dia a gente ia ver o Lula presidente e o Alckmin vice, né? Quem diria que um dia o PT iria cogitar lançar o Geraldo Alckmin governador do estado de São Paulo? Pelo amor de Deus, né, gente? O PT que fez tanta oposição ao Alckmin aqui no estado de São Paulo. Então, a política ela é muito dinâmica. Eu não levo para o coração, mesmo as pessoas que questionam e que levam isso para o campo da agressão verbal, de acusações. Eu estou muito mais preocupado em dar resultado para o eleitor na rua, com a minha atuação parlamentar, do que com acusações. Eu acho que hoje quem pode estar insatisfeito e estar bravo e estar xingando, me chamando de traidor, amanhã pode estar aprovando o nosso trabalho, inclusive ser uma opção de voto dessas pessoas lá na frente. Tá vendo aí, gente? Briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, viu? Então, tá vendo? É a mesma coisa da política. Um dia você tá aqui de um lado, outro dia tá do outro. E o importante que a gente tem que aprender todos os dias é o que o seu vereador do seu bairro tá fazendo, o que ele tá trazendo de melhor, o que tá acontecendo. É isso que a gente tem que ficar dando uma olhadinha, né? E... vamos pro Havaí, diretor? Bora lá. Vamos lá, gente. 2 minutinhos, estamos de volta. 2 minutinhos, não saiam daí. Já a gente tá de volta. Você tá sabendo que o melhor lugar para levar os amigos e a família do ABC está de cara nova? Exatamente. O Havaí Restaurante passou por uma baita reforma e está ainda mais aconchegante e acolhedor. Mas fica tranquilo que o que não mudou foi o sabor maravilhoso da nossa comida, a nossa equipe incrível e aquele preço justo. Só de olhar, dá água na boca. Nem a Ciane resistiu e pediu uma tilápia só para ela. Então traga sua família, traga sua galera, venha com seus amigos para o melhor point do ABC, que é o Havaí Restaurante, que, como você sabe, é a sua casa fora de casa. Havaí Restaurante, disponível também no iFood. Fala a verdade, quando o nosso pet fica doente, já dá até aquela dorzinha no coração, não é? Por isso que eu não penso 2 vezes e trago aqui no Dr. Beto, porque ele não faz o que dá para fazer. O Dr. Beto, ele faz o melhor.
Além de contar com um espaço agradável, aqui você tem consultas, vacinas, internações, medicamentos, banho e tosa e hotelzinho. Ou seja, além de clínica veterinária, aqui no Dr. Beto você também tem um pet shop. E o mais importante, o seu animalzinho vai contar com atendimento sério do Dr. Beto. E caso precise, aqui nós contamos com uma ampla sala de cirurgia, uma tecnológica sala de imagens e, claro, como dissemos, um espaço confortável para o seu bichinho, caso precise ficar internado. Então, se você é de Diadema, São Bernardo e região, não pense duas vezes e venha para o Dr. Beto. É isso aí, gente. Vocês gostaram aí da comida maravilhosa? Vocês viram a fotinha, né? Então, o restaurante Havaí fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2433, centro de São Bernardo do Campo. Também a Clínica Veterinária do Dr. Beto. Rua Eugênia de Sá Vitale, 1345, Taboão, São Bernardo do Campo. Você quer cuidar do seu pet com muito respeito, com muito carinho, uma clínica que cuida mesmo com amor, é a Clínica Veterinária do Dr. Beto, gente. Também eu quero mandar um abraço especial para a Daiane Acessórios, lá na Libre do Badaru, 92. E todos os dias, gente, aliás, todos os programas eu esqueci de falar para vocês, né? Estou esquecendo direto. Mas nós estamos com um sorteio do Restaurante Havaí, que vai acontecer quinta-feira, agora, dia 29. Quinta-feira, dia 29. O que você faz para ganhar lá esse jantar no Restaurante Havaí? Você vai seguir o Instagram do Havaí Restaurantes e também vai seguir o perfil do Olhar Plural com a Ciane e você vai se inscrever no nosso canal. Aliás, você vai lá embaixo, na sua página lá embaixo e marcar 2 pessoas, tá bom? Tô errando tudo. A emoção é grande demais, gente. Você pode levar 2 pessoas, vai ser um jantar no valor de R$150. Você pode levar seu amor, seu colega, sua mãe, seu vizinho. Você pode dar de presente para alguém. O importante é conhecer o restaurante Havaí. Estamos de volta. Vamos, Jefferson Leite. Fala para nós o seguinte: como você vem avaliando o governo do prefeito Taka Yamauchi? Eu tenho avaliado de forma muito positiva a atuação do Taka. O Taka tem a disposição de trabalhar muito pela cidade, é um prefeito trabalhador, acorda cedo, dorme tarde, sai da prefeitura tarde, é um grande gestor, tem feito reuniões com toda a sua equipe diariamente para poder nortear as ações do seu governo, acompanhar de perto a atuação dos seus secretários. Não é porque ele confia na equipe dele que ele também tem que deixar cada secretário fazer a atuação como pretende. Eu acho que ele procura dar norte, organizando a sua equipe, com encontros, com reuniões diárias. É um prefeito que tem procurado estar sempre perto da população, tem visitado as feiras, visitado os equipamentos públicos. Esses são gestos políticos. A gestão do prefeito Taka, ela ainda vai passar por um momento muito preocupante, que é as finanças da prefeitura. Acho que o principal adversário do Taka hoje é as finanças da prefeitura, né? No que diz respeito à gestão. Prefeitura de Diadema é uma prefeitura que está muito endividada, dívidas do IPRED, que pode inviabilizar a capacidade não só de investimento da prefeitura, mas também como a capacidade da prefeitura honrar com seus compromissos com os funcionários públicos, com o pagamento do salário, pagamento de direito dos trabalhadores da nossa prefeitura, né? E não só o IPRED, como outras dívidas que se acumularam ao longo dos últimos anos, né? E que vai ser o principal desafio do prefeito Taka. Por mais que a gente vê projetos tramitando no Congresso Nacional, como a PEC 66, que pretende flexibilizar os parcelamentos previdenciários dos municípios, Diadema tem características no que diz respeito às suas dívidas, que inviabiliza a gestão da máquina pública, né? Então, o prefeito ele tem hoje esse principal desafio, né? Eu acho que ele, como político, tem demonstrado todo o interesse de fazer uma gestão participativa, uma gestão competente, mas vai ter muitos desafios ainda que ele vai travar. E lá na Câmara, eu quero dizer aqui para toda a cidade de Diadema que o meu apoio não é só para o governo Taka, o meu apoio para que a cidade
saia dessa situação que está. Melhore, né? Eu quero ver a cidade melhorar, porque quem ganha com isso é o cidadão da nossa cidade, né? Eu não vou ser daqueles que vai boicotar, que vai apresentar projetos que, na verdade, são pegadinhas para inviabilizar a capacidade da prefeitura arrecadar, né? Eu sou daqueles que vai torcer e vai trabalhar na Câmara Municipal para ver a cidade sair, infelizmente, desse momento triste que ela se encontra. Um momento onde a cidade acumula bilhões em dívidas e que agora tem o desafio de, né, dar respostas não só para o funcionalismo, né, honrando os seus compromissos, mas também investir na cidade, né, construir mais UPAs, melhorar a qualidade da saúde, melhorar a qualidade da segurança. Para tudo isso você precisa ter dinheiro, né? Então, hoje o TACA ele tem esse principal desafio, a questão de recurso financeiro, e ele tem feito movimentos muito importantes, né, de ir a Brasília, Sim. de ir no governo do estado. O bom é que o TACA ele faz parte de um partido, o MDB, que não tem só alinhamento com o governador Tarcísio de Freitas, ele tem alinhamento com o governo do presidente Lula. O MDB tem ministério, o Ministério das Cidades e vários outros ministérios no governo do presidente Lula. O Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, tem uma interlocução muito boa com o governo federal. Que E legal. o TACA tem aproveitado todo esse espaço que o partido dele tem no governo federal e no governo estadual para trazer recursos para Diadema, para trazer emendas parlamentares e assim amenizar essa dificuldade de recursos financeiros para fazer as obras que a cidade precisa. Muito legal, né, gente? Tem uma pergunta aqui no WhatsApp. Nós temos WhatsApp, gente. Olhar Plural com a Ciane também tem WhatsApp. Eu tô vendo aqui algumas pessoas falar assim, olha, eu sou inscrito no canal, porém não consigo mandar perguntas. Eu vou ler a pergunta aqui do Miguel, que ele fala assim, ó. Como você garante decisões tomadas na Câmara Municipal que refletem as necessidades e os desejos dos cidadãos de Diadema? E quais os principais desafios de Diadema que elas enfrentam atualmente e como você pretende contribuir com a solução desses desafios? Olha, eu acho que a gente tem que analisar, e aí, como que é o nome do... Miguel Lopes. Miguel Lopes. Miguel, eu quero aqui, assim, responder a sua pergunta, né, a sua colocação, assim, já fazendo uma autocrítica. Acho que no meu primeiro mandato, eu fiz parte da base do prefeito Felipe e eu falei aqui que todos os projetos que eu votei na Câmara foram os projetos alinhados com o governo do prefeito e eu quero fazer uma autocrítica. Hoje eu não votaria o projeto da taxa do lixo como eu votei. Eu acreditava que a taxa do lixo era uma taxa que iria ajudar a prefeitura a aumentar a sua capacidade capacidade financeira para poder melhorar a coleta de lixo nas áreas da cidade onde a coleta é precária, onde você vai nos núcleos habitacionais, perto de casas, de pessoas, tem ali aquele montoeira de lixo, Sim. né? O caminhão do lixo ele não entra nas vielas, não tem coletor nas vielas, as pessoas colocam o lixo fora do horário, fora do dia do caminhão passar. E vira bagunça, Vira né? aquela bagunça. Então eu achei que, né, iria ter uma contrapartida, o que não houve, né? Infelizmente a taxa do lixo só foi para arrecadar para a prefeitura e não teve a contrapartida de melhorar a coleta de lixo nos núcleos habitacionais. Eu quero fazer essa autocrítica porque tenho responsabilidade sobre isso, né? E nesse segundo mandato, eu quero dizer para você que eu não vou votar projetos. Acredito que o prefeito Taca não vai cometer essa besteira, porque ele viu, né? Inclusive o prefeito Taca fez essa campanha durante a eleição, né? Para que tirasse a taxa do lixo da conta de água. Foi tirada da conta de água, ainda na gestão passada, e a gente espera não ver projetos como esse, e o prefeito Taca tem dado demonstrações claras, né, de aumentar imposto, de se criar taxas, de aumentar imposto e encargos para o cidadão. E aí o Taca mandou agora para a Câmara Municipal, quinta-feira passada, um projeto de refis, dando a oportunidade do cidadão de negociar a sua dívida com o município, né? Muito legal, Dívidas né? de IPTU, ISS... dívidas com a municipalidade, com condições de desconto, de juros e multas, dependendo do número de parcelas. Eu acho isso importante, porque você aumenta a capacidade da prefeitura de obter recursos financeiros sem criar taxas. As pessoas devem, elas querem pagar a dívida, vai ter desconto de multas e de juros,
né? Qual cidadão que não quer aproveitar uma oportunidade como essa? Com e a certeza. prefeitura não cria novo imposto. Acho que é esse que tem que ser o centro, né, da Secretaria de Finanças, buscar aquilo que a prefeitura tem para receber na praça, sem criar novos encargos e novos impostos para o cidadão de Diadema. Gente, tá vendo aí, né? Dor de cabeça. Realmente, taxa de lixo foi uma coisa, né? Muito batida, Você deve gente. ter passado por isso na Nossa, campanha, né? Tendo pra- toda hora pra se explicar, A né? gente já explicava, não aguentava mais, pelo amor de também Deus. não. É igual o marido traído. De explicar um negócio é complicado. Por que você é corno? Não sei. Depois não sei o que aconteceu, pelo amor de Deus. Mas olha só, tem uma pergunta aqui. Ai, meu Deus, Jefferson. Se não quiser responder, não tem problema, tá? Bota pra Mas fora. o povo quer saber. Como que fica sua relação com seus colegas da bancada do Partido dos Trabalhadores? Você está desenhando sua saída do partido? O que está acontecendo nesses últimos tempos? Primeiro eu quero dizer que eu tenho muito respeito, né, por todos os vereadores do PT, né, vereadora Paty Ferreira, vereador Gel Antônio, vereador Josa, vereador Orlando Vitoriano. Eu quero dizer que eu não levo nada para o coração. Isso tudo faz parte da disputa, da política, do momento político que a gente... Né, eu tô tomando decisões, eu tô seguindo... Seu coração. eu tô seguindo, né, a minha vontade de servir o povo de Diadema. Eu tenho colocado acima dos interesses partidários, né? Eu não vou dizer que eu tô certo, mas também eu não acho que eu tô errado. Mas eu tô falando isso porque eu não quero também desrespeitar, né, os colegas que têm uma visão diferente da minha. Sim. Né? E não tenho nada pessoal a cada um deles. Sou amigo e pretendo continuar a ser amigo de todos eles. Conversei com o vereador Orlando Vitoriano ontem por telefone e disse para ele que a minha vontade é só apenas de trabalhar para a cidade e não quero, né, criar nenhum mal-estar e nem constranger a bancada. Na última sessão agora teve um estremecimento, né, um embate ali, porque eu também precisava me posicionar diante de uma situação que estava colocada, né, onde a bancada tinha deliberado a votação nas emendas do Refis. Sim. E eu votei contra a deliberação da minha bancada porque eu não fui chamado para participar, né? E eu quero aqui enfatizar mais uma vez, não fui chamado para participar da discussão da bancada que discutiu as emendas para o projeto do Refis. E eu reafirmo isso porque a bancada se reuniu no gabinete de um dos vereadores e depois simplesmente levaram o projeto já redigido, editado, para o meu gabinete e falaram: ó, vereador, agora você lê. Então, assim, isso não é participar, não é discutir junto, né? Então, eu mais uma vez, né, me coloquei ali na última quinta-feira contrário ao projeto, porque me senti desrespeitado, me senti que eu não fiz parte da elaboração do projeto, então não tinha, né, ali convicções de que as emendas eram melhor. Acredito que elas caracterizavam o projeto original que foi mandado para a Câmara e que tinha o intuito de, né, ajudar o cidadão a parcelar suas dívidas e também melhorar a situação da prefeitura de arrecadar para poder honrar com seus compromissos com o funcionário. Mas quero aqui dizer para vocês que eu tenho um profundo respeito, apesar das divergências, eu tenho um profundo respeito por cada um deles e pretendo continuar com a melhor relação possível, apesar do momento que a gente está enfrentando hoje, de divergência, de, né, assim, a discussão está muito... Está inflamada. Está inflamada, situação, né? E eu respeito muito isso, respeito toda a militância do PT, mas eu falo para vocês aqui com muita tranquilidade que a minha preocupação maior é com o eleitor na rua. A minha preocupação maior é com a cidade. E para isso eu estou muito decidido a deixar ego e vaidade minha e de qualquer outra pessoa em segundo plano. Para mim, a minha atuação parlamentar na rua, atendendo o cidadão da cidade, para mim é o primeiro lugar. Nesse caso, caracteriza alguma saída, algum tipo de coisa da parte deles? Aí é uma decisão do partido. Deles, né? O partido fez uma reunião da executiva, fui informado que eu estou enquadrado pelo Conselho de Ética do partido. Não recebi nenhuma notificação formal do partido. Estou sabendo que eu estou na comissão de ética, né? E eu respeito a instância partidária. Sim. E vou aguardar a decisão do colegiado do Conselho de Ética para ver qual será a deliberação. Eu vou acatar qualquer deliberação que for tomada pelo partido
e pretendo continuar com a minha atuação independente disso. Até lá. Bacana. É muito bom, né? E aí, diretor, tem alguma pergunta ou o povo ficou mudo? Não, o povo aqui agora tá Gente, o povo animadinho. não para não, gente. Meu Vamos Deus. lá, tem uma pergunta aqui do Idelvan Mesquita. Cadê o Ele Idelvan? fala, os vereadores na gestão do Felipe deveria ter fiscalizado melhor o gestor do PT para não permitir que a dívida chegasse nesse absurdo? Ele está dizendo o seguinte, Tá né? perguntando, Se a gestão do entendi. Felipe deveria ter fiscalizado melhor o gestor do PT para não permitir a dívida chegasse no absurdo que está hoje. Eu estou no meu segundo mandato, participei da meu primeiro mandato foi na gestão passada, no quarto mandato do Felipe. A dívida ela cresceu ao longo dos últimos anos, passou por várias gestões. A dívida do IPRED ela não se deu apenas somente na gestão passada. A dívida do município não deu a partir só da gestão passada. Teve, lógico, outras gestões. O Felipe acaba sendo mais responsabilizado. Sim. Porque ele foi 4 vezes prefeito, né? É. Então, a primeira dívida do IPRED começou na gestão do Felipe, lá atrás, né? Ele que iniciou essa dívida do IPRED. E de lá para cá, na gestão do Lauro Michel, ela também cresceu absurdamente, né? E ninguém conseguiu estancar a sangria, né? Caiu no colo do Taca o fato do IPRED não ter mais recursos para você resolver, né, pagar. Hoje o Taca está disponibilizando de recursos do Tesouro 11 milhões por mês para honrar com os compromissos dos aposentados, né, daqueles que dependem Sim. do IPRED. Então, eu acredito que, né, a gente tem um desafio de, a partir de agora, ajudar o prefeito Taca a sair dessa situação, tirar o município dessa situação, né? E, como eu falei, a gente votou muitos projetos na gestão passada, projetos que o Felipe mandou para a Câmara, que tinha esse intuito de aumentar a capacidade de arrecadação da prefeitura, né? A prefeitura mandou projetos, não só a taxa do lixo, mas outros projetos que fizesse a correção de cobranças de contribuição de iluminação pública, né, taxa do lixo, IPTU, e a gente não viu ao mesmo tempo a dívida do município cair, Sim. né? E nem viu também, né, a contrapartida desses serviços chegar em melhorias para o cidadão. Então, é o que a gente espera das próximas gestões, né, para o futuro de Diadema, que a gente veja a cidade, né, ter mais responsabilidade fiscal, responsabilidade com o dinheiro público, responsabilidade, né, com as finanças do município, para que a gente tenha uma cidade sustentável, que consiga manter os programas, os projetos no dia a dia em melhorias para o cidadão. É isso, Idelvan. Tá respondido, né, Idelvan? Gente, olha só. Tem uma perguntinha aqui, que a gente recebeu bastante essa pergunta no Instagram, no WhatsApp, enfim, né? E a gente colocou ela para te fazer aqui o seguinte. Assim que o prefeito Taka Yamauchi assumiu, ele trouxe uma denúncia muito grave sobre a administração do cemitério municipal. Como estão essas investigações? Olha, eu não estou acompanhando porque a Câmara Municipal, o líder do governo na época foi feita uma discussão com a Câmara Municipal para poder, eu acho que, olhar para frente para poder corrigir os erros. Sim. Né? Tem denúncias no Ministério Público, que eu acho que a própria instituição do Ministério Público está avançando nessas investigações, acho que tem processo avançando, responsabilizando as pessoas que de fato tinham responsabilidade sobre os serviços do cemitério. Né? Lá na Câmara Municipal, o nosso intuito é acompanhar o que vai ser feito daqui para frente, né? Com melhorias, licitação de obras para melhorar a qualidade do serviço prestado no momento tão frágil do ser humano. Né? A gente quer ver ali, né, os nossos entes queridos receber toda a dignidade, né, os familiares também poder visitar, né, os seus entes queridos ali naquele espaço de forma humana, de forma digna. O prefeito Taca vai iniciar em breve obras no cemitério para poder melhorar a qualidade do cemitério vertical, né, para poder melhorar
a limpeza, para melhorar. Já foi feito várias ações já nessa gestão, né, para corrigir ali um pouco do cenário de abandono, né, que estava ali naquele espaço. Né? Tem muitas coisas que acho que tem que ser apurada. Não dá para a gente aqui fazer acusações, porque eu acho que a instituição, o Ministério Público está fazendo essas apurações com muito cuidado, com muita cautela, porque tem muitas... muito sério, muitas vidas, né? Assim, você tem ali um grupo de funcionários que participava, que de alguma forma vai ser responsabilizado pela administração do cemitério, mas nós estamos falando ali de pessoas que viram os restos mortais dos seus entes queridos expostos na televisão, né? As dúvidas. Então é uma coisa muito delicada. Né? A gente espera e apoia que seja apurado e que, se houve, né, alguma negligência, alguma má conduta, né, na administração daquele espaço, as pessoas sejam responsabilizadas e penalizadas. O que a gente não quer é que cenas como aquela voltem a se repetir na cidade. Eu lembro que teve na década de 90 uma denúncia parecida como aquela, acho que foi na gestão do Gilson Menezes, se eu não me engano, né? Então foi um choque, foi um trauma muito grande para a cidade. O familiar que vê aquilo ali, né, é muito mais além do que uma questão política. Né? É uma coisa que fere a dignidade da pessoa, né? Cria um trauma pro resto da vida. Nós mesmo que não tem, eu mesmo não tenho ninguém lá, muitas pessoas que não têm no mesmo local ali, mas já sente pelo outro que tem, né? E é uma história realmente bem delicada. Eu acho que o que o cidadão quer é poder, no dia de finados ou no dia que for visitar o seu ente querido, visitar um espaço limpo, sem aquele monte de mosca, sem aquele mau cheiro, né? Eu lembro que eu fui no banheiro uma vez, no velório. Eu costumo sempre ir no velório de algumas pessoas que a gente conhece que parte, quando é velado ali, e dentro do banheiro subia o cheiro de cadáver pelo ralo. Então, é desumano, né? Então, é uma coisa que não pode ficar também no obscuro, tem que dar, né, visibilidade para isso, para que as pessoas se mexam e corrijam o erro. É verdade, gente. E falar em coisas, esquecendo coisas ruins, vamos falar em coisa boa, diretor? Vamos falar da NutriWay. Gente, vocês conhecem a NutriWay? A NutriWay, gente, tem variedades de suplementos. Você treina, Jefferson? Eu treinava, tô precisando voltar. Já treina e já corre na NutriWay ali na rua Manuel da Nóbrega 219 e compra o seu suplemento. Gente, olha aqui que maravilhoso, ó. Isoway, tá vendo aqui, ó? Você encontra onde? Você encontra nas lojas da NutriWay. Se você estiver em Diadema, você tem a Manuel da Nóbrega ali na 219, você fala com o Felipe. Mas se você estiver lá em Itaim Bibi, você corre na rua Clodomildo Amazonas, 886 e fala com o Neto. Também na Avenida Hélio Pellegrino, 743, Vila Nova Conceição. E também na Avenida Jurema, 286, Moema. Você não vai ficar sem suplementos, né, gente? Olha só. Né, Guilherme? Tem uma aqui que ama creatina, gente. Acho que olha, vou te contar. Creatina é vida. Falar em creatina, não falou em quem consome mais do que o Guilherme Almiro, você não falou em pessoas. Então, gente, olha só. Essa creatina lá do Netão, ela é 100% pura, monoidratada e micronizada. Tem o selo Creazin, que é uma de patente canadense. Não é pouca coisa não, hein? Tá vendo aí? É uma fábrica canadense, ela é de grade farmacêutica e totalmente confiável. Então é um grupo maravilhoso. Um abraço para você, Neto, e corram para comprar o suplemento de vocês. Está chegando ao final do nosso programa. Tá vendo como passa rápido? Meu Deus do céu. Já tem uma hora que a gente está falando. Né? Tá vendo? Olha só. Antes eu tenho mais uma perguntinha para você. Aliás, duas perguntinhas para finalizar. Uma é: quais projetos você hoje tem em mente para apresentar à Câmara? Se é que você pode falar para o povo de casa. Olha, eu acho que a gente tem que apresentar um projeto lá na Câmara ainda, que eu ainda tenho esse desejo, um projeto voltado para o esporte do idoso. Olha que legal. Eu gosto muito, eu tenho muito eleitorado idoso. Principalmente minhas idosas, minhas amigas, minhas meninas, né? Ai, é muito bonitinho. Eu vejo você tirando foto com um monte, né? A gente apoia alguns projetos esportivos para elas, dança. E assim, muitas delas vivem em situação de
ter sofrido depressão, ter vivido uma vida só em função de servir os filhos, o marido. E aí quando você apresenta para elas, numa fase da vida delas que talvez muitos enxergam como fim, você apresenta um novo começo, uma nova oportunidade de viver a vida, de conhecer outras amigas, de viajar. Eu sonho ainda de elaborar algum projeto e apresentar na Câmara voltado para esse público com essa finalidade. E falar no que ele está falando, gente, a gente tem um convidado que vai estar semana que vem, o Helder. Ele é especialista trabalha só com idosos. Ele é personal só de idosos. Ele tem projetos com pessoas, né? Exatamente, ele falou exatamente essa fala sua, que as pessoas dedicam tanto à família, tudo, e esquece delas. Então, quando elas pensam em dançar, fazer uma dança, malhar, fica todas, né? A gente vai trazer ele que vai estar falando sobre isso, que é uma coisa muito legal. Assiste, eu vou te mandar um depois para você ver. E qual é o futuro político do Jefferson Leite para 2026 e 2028? Pretendo continuar o meu mandato. O povo já quer saber se você vai ser um deputado, agora, o que você vai ser na vida. Não. Agora, em 2026, pretendo, lógico, apoiar, né, grandes parceiros do meu mandato, o deputado Luiz Fernando Teixeira, deputado estadual, é um grande amigo e tem sido um grande parceiro, né, do nosso mandato. O mandato dele tem caminhado juntos, né? E 2028 a Deus pertence, ainda tá muito cedo. Tá muito cedo para falar, Fui reeleito agora, assumi o segundo mandato agora. Gente, deixa ele passar pelo menos 2 anos, pra vocês perguntar essas coisas, né? Você sabe qual é a minha preocupação? É fazer um segundo mandato melhor que o primeiro, porque eu fico preocupado o seguinte, no primeiro mandato você fez muita coisa, no segundo você não fez nada. Então essa é a minha preocupação. Eu tenho que continuar trabalhando para continuar atendendo a expectativa das pessoas. Vou falar, fez bem, começou no primeiro, segundo arrebentou, terceiro... Mas bagaçar no negócio, né? É isso aí, vamos construir o caminho. Acho que todo mundo sonha em crescer onde atua, né? Você está numa empresa, você quer ser promovido. Você está na escola desde o nosso primário, lá no primeiro ciclo do ensino fundamental, você quer passar de ano, não quer? Então, eu acho que a eleição, quando você é reeleito e quando você é eleito para outros cargos, né, maiores... É um pouco dessa aprovação na sua atuação, naquilo que você se propõe a fazer. E eu acho que qualquer político quer ser algo mais. Mas isso não pode ser fruto apenas da minha vaidade, do meu ego. Eu acho que isso tem que ser um projeto coletivo, um projeto de cidade, e no momento certo a gente vai discutir isso. E essa Maria Lúcia Leite, tem alguma coisa a ver com Jefferson Leite? É a minha mãe. Ela tá aí. Um beijo, mãe. Te amo. Mandou um monte de coraçãozinho, um monte de palminhas. Você quer mandar um abraço pra alguém, Jefferson, especial? Eu quero. Primeiro eu quero agradecer você, Rose, Odélcio, Guilherme. Gravou o nome mesmo, gente. Palmas pra ele. Caraca, Adélcio, gravou o seu nome. Você vê, o meu agradecer, é difícil. Agradecer aqui o Anailton, o Ronilson, que tá aqui, que são do meu grupo. Agradecer todo mundo do nosso grupo de apoio, da minha assessoria. Agradecer as pessoas que têm acompanhado o meu mandato e que todos os dias vai nas nossas redes sociais para deixar comentários positivos. Nesse momento que eu tenho enfrentado, né, toda essa turbulência por conta da questão do partido, muita gente tem manifestado apoio, né, para nossa caminhada, para nossa decisão. Eu quero agradecer a cada um de vocês, quero agradecer a minha família, a minha irmã, a minha mãe, os meus sobrinhos, e agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque Ele tem sido a coluna de tudo isso. Sem Deus eu não estaria aqui. Então eu sou muito grato, né, ao Divino e aos meus amigos e às pessoas que me cercam. Obrigado. Ai, que maravilha. O meu quase discursou aqui, né, diretor? Então, gente, olha, show, né? A gente chegou ao final, né? Tem um agradecimento ali do nosso diretor ainda. Mas o Rocha, ele mandou uma pergunta aqui, depois ele falou, gente, será que o povo não vai ler minha pergunta? Jefferson, Rocha, Tenente Rocha, falou o seguinte, caso o vereador seja expulso do PT, olha o que ele tá falando, gente. Qual partido o vereador simpatiza? Oh, meu Deus, você já respondeu, né? Ele já respondeu que ele gosta de trabalhar pro povo, né? Mas o que você tem a dizer pro Rocha, que tá te assistindo? Tá lá na... Rocha, você me coloca numa situação, hein, cara? Ô, Rocha, assim, tá muito cedo, assim, eu respeito muito o PT, é o partido que eu escolhi para disputar a eleição de 2024. E qualquer comentário no sentido de escolher outro partido seria muito desrespeitoso com o PT.
vamos deixar a água rolar, vamos deixar as decisões Viver um serem dia de cada tomadas, vez, né? e vamos deixar para tomar as decisões na hora que tiver que tomar as decisões. Eu tenho muito respeito pelos dirigentes do PT, pelo meu partido, que sou filiado atualmente, e eu vou aguardar a decisão da instância partidária para depois te responder essa pergunta. Tá vendo aí? Rocha, um abraço para você. O Rocha tá sempre ligadinho. Tá abraço, sempre. Rocha. Olha, muito Conheço. obrigada aí. E toda a galera que estava presente no chat, um abraço muito especial para vocês. Gente, obrigado pela audiência. A audiência foi, uau, gigante aqui. Diretor, você quer mandar um abraço para alguém? Um agradecimento? Quero mandar um obrigado para todo o pessoal que esteve aqui no chat. Agradecer o vereador pela sua contribuição aí para Diadema, para nosso povo. Agradecer a Ciane pela oportunidade. Imagina. E o pessoal que está aqui nas minhas costas. Tá uma galera aí, né? Tem uma galera aqui atrás de mim, me observando. E muito obrigado a todos. Gente, é isso aí. Um abraço para você, Cabelo, do restaurante Havaí. Deixa eu ficar aqui, né? Perto para sair, né, gente? Para todos vocês, um abraço para a galera que tá aqui nos assistindo. Obrigado por trazer o Jefferson aqui, hein, gente? Tá vendo? Jefferson, que Deus continue te abençoando, Amém. tá? Que Deus continue iluminando seus passos, fazendo de você essa pessoa incrível. Até hoje eu nunca ouvi ninguém falar, Jefferson! Sempre fala muito bem de você. O Cabelo fala maravilhas de você. Sempre falou, Obrigado. né? Ciane, você tem que levar o Jefferson Leite. Ciane, você tem que levar o Jefferson Leite. Obrigado, Então, Cabelo. assim, Um abraço, meu amigo. manda um abraço pra ele. Tá te assistindo lá. Ó. Eu já vi o comentário dele já aqui. viu, né? Então tá, gente. Um abraço pra todo mundo do Restaurante Havaí, Dr. Beto, Clínica Veterinária, a Daiane Acessórios, pro Netão da NutriWay, também pro meu espaço, pra toda a galera. E o Olhar Plural fica por aqui. E um beijo pra todos vocês. Valeu. Valeu. Obrigado.